toda vez que uma paciente apresentar um excesso de pelos, a primeira coisa que a gente deve saber é se aqueles pelos, aquele excesso de pelos, apresentam características femininas ou masculinas, já que, num caso, trata-se apenas de um aumento dos pelos por fatores às vezes até raciais, por exemplo, africanas, pacientes da região do Mediterrâneo, portuguesas, espanholas, têm muito mais pelo do que, por exemplo, as orientais. De maneiras que, quando há um aumento na pilificação, é preciso diferenciar o excesso de pelos normais do padrão de pilificação masculino. Algumas diferenças podem ser notadas facilmente. Em primeiro lugar, o pelo feminino é fino, ele parece uma penugem. De maneiras que todo pelo que começa a ficar muito grosso, muito duro, ele denota um pelo do tipo masculino. Em segundo lugar, muito importante, é a distribuição dos pelos. Os pelos do tipo masculino se distribuem acima do lábio superior, no queixo, no tórax e no abdômen. Portanto, uma paciente que começa a apresentar um aumento da pilificação nessas áreas pode estar denotando um excesso de hormônio masculino e ela vai então precisar fazer uma investigação. Então, basicamente, são essas características que permitem diferenciar um excesso de pelos de origem masculino de um excesso de pelos do que é simplesmente um aumento dos pelos, mas dentro de um padrão ainda feminino. Essa diferenciação é muito importante porque, em alguns casos, há doenças que provocam o aumento da pilificação e que devem ser tratadas. A síndrome dos ovários policísticos às vezes se manifesta com o aumento da pilificação e pilificação do tipo masculino. Daí a importância da gente entender o que é pilificação do tipo masculina e feminina.